Que tal aprender a utilizar de uma só vez o diagrama de Ishikawa, os 5 porquês e os 5W2H? Pois é bom demais, né? Então se você quer aprender a utilizar de uma só vez as 3 ferramentas da qualidade integrada, vem com a gente para a aula de hoje. Oi gente, seja muito bem-vindo aqui ao canal do 3Ens, é uma alegria te receber aqui na nossa sala de aula virtual. Eu sou Tom Trindade e hoje eu quero passar para você, de uma forma muito simples, muito didática, como utilizar essas 3 ferramentas da qualidade, o diagrama de Ishikawa, o 5 porquê e o 5W2H, que é muito utilizado para eliminar de uma vez por todas com os problemas encontrados nos processos, na empresa, no seu escritório, enfim, na atividade que você faz. Então hoje, de forma muito prática, eu vou te passar como utilizar essas ferramentas. Então, já deixei aqui para você enxergar de forma fácil o diagrama de Ishikawa montado. Lembrando, o diagrama de Ishikawa ou 6M espinha de peixe é uma ferramenta para nos auxiliar a encontrar a causa raiz de problema, e se você quer ver ela com mais detalhes sobre cada um dos M's, o que significa e qual é a aplicação de cada M, vou deixar aqui o tagzinho para você acessar o vídeo depois, mas vamos ver aqui já de forma prática como então nós utilizamos o 6M. Vamos imaginar que nós estamos numa fábrica de sonhos, opa, coisa boa, e queremos então encontrar a solução para um efeito que é atraso no pedido. Está se atrasando o pedido, as entregas com certa frequência, a entrega do quê? De sonhos, e queremos descobrir o que é. Então montamos aqui a espinha de peixe, o diagrama de Ishikawa ou 6M, como você preferir, e utilizando um brainstorm, eu trouxe ali uma pessoa, por exemplo, do P&D, pessoa da produção que está no processo, da qualidade, enfim, comecei a perguntar para elas o que elas entendiam que podia ser o problema que estava causando esse atraso no pedido. E lembrando então que o atraso é o meu efeito. Então, comecei aí então a ouvi-los e a colocar no painel qual era a sugestão que eles tinham, a ideia que eles tinham. Então, por exemplo, para a mão de obra eu ouvi que podia ser falta do operador, o operador faltou e acabou atrasando a produção, uma questão de falta de treinamento, a pessoa não tinha prática para executar a atividade. Para método, acabou vindo as sugestões de uma instrução de trabalho sem muito detalhe, e isso acabou dificultando o processo, e também ali, de repente, uma instrução de trabalho falando uma mistura incorreta, da forma que estava escrito lá não estava tão adequado, e acabou prejudicando também o processo. Para a medição, acabamos ouvindo as seguintes sugestões: um temporizador desregulado e acabou aí interferindo na forma de controlar o processo, e também a possibilidade de que não havia um monitoramento, ou seja, eu não estava ali acompanhando o processo, não havia ali uma pessoa para ver a quantidade, para ver os parâmetros, e isso acabou também impactando no processo. Outras sugestões que eu vimos, no caso para máquinas, é a questão de quebras de máquinas e também a lentidão da máquina, da esteira, enfim, do misturador que estava lá e acabou impactando também no processo. Dentro do meio ambiente, ouvimos aí a possibilidade de ser a questão da umidade do ambiente estar impactando ali diretamente no processo, e também o excesso de calor fez com que isso impactasse ali na mão de obra, na lentidão, enfim, na mistura da matéria-prima. De alguma forma isso impactou no processo, e também acabamos ouvindo a possibilidade de ser o fermento vencido ou também a farinha usada como matéria-prima embolorada. Então vemos que eu coloquei aqui 2 opções para cada item, para ficar mais claro para você o que quer dizer cada M dos 6 M's, e então dentro ainda do brainstorm começamos a perguntar, mas dentro de tudo isso que foi levantado, então qual é de fato o problema que acabou ocasionando esse atraso no pedido? O que impactou na produção? O que impactou no processo? E aí começamos a ouvir o pessoal e fomos então ali elencando por voto, por coerência, por exemplo, qual foi o mais votado. Então você pode fazer isso no seu processo, você pode coletar os votos e ir mensurando então qual é a situação mais adequada, mais votada, mais coerente com o seu processo. Para o nosso exercício aqui, vamos supor que o mais votado foi farinha embolorada. Foi para nós, no caso, um problema de matéria-prima. Então, para o efeito de atraso no pedido, a questão da farinha embolorada fez com que o processo atrasasse e atrasou então também a entrega do nosso pedido de sonhos. Então veja que a cabeça da espinha de peixe trata o efeito e o corpo da espinha de peixe trata então as possíveis causas. Você que está chegando agora, você que está aí no nosso canal, você ainda não é inscrito, então por favor,
a tecla aí no inscrever, se inscreva no nosso canal, também ativa o sininho para você conhecer todos os materiais que já estão aqui disponíveis e também receber a notificação, porque toda quarta e todo sábado nós temos um material novo aqui no nosso canal. Então aqui nós definimos e encontramos a causa, né, que está ocasionando o atraso no pedido. Vamos agora então para a nossa próxima ferramenta da qualidade, que é o 5 porquê, porque eu quero entender por que essa farinha embolorou no meu processo, por que ela acabou ocasionando isso. Então vamos lá entender o que é o 5 porquê. O 5 porquê é a ferramenta que nós utilizamos para investigar dentro de um problema o que ocasionou aquilo. Então nós vamos lá descobrir a raiz, a origem. Então no nosso caso, por que a farinha estava embolorada? Tá? Então vamos lá entender como que utiliza. E a ferramenta é bem simples. Você primeiro faz a pergunta diante do problema que você encontrou e depois você vai responder essa pergunta. A resposta a partir da segunda linha é a próxima pergunta que vai gerar uma nova resposta e depois ela vira uma pergunta. Veja como é simples. Então qual que era o nosso problema? Farinha embolorada. Então a primeira pergunta é: por que a farinha estava embolorada? Eu vou responder a pergunta. Porque teve contato com umidade. Olha, agora eu respondi a pergunta, correto? Porque a farinha estava embolorada? Ela estava embolorada porque ela teve contato com umidade. Agora, essa resposta ela vira uma pergunta. Por que ela teve contato com a umidade? E aí eu vou responder, porque a embalagem estava rasgada. E agora eu pergunto, por que a embalagem estava rasgada? Vou responder, porque rasgou na movimentação de um outro material. Ou seja, quando estava movimentando outro material no estoque, encostou nessa embalagem e rasgou. E agora eu pergunto, por que ela rasgou na movimentação de outro material? E vou responder, porque a embalagem é frágil. Ou seja, então, no quinto porquê, eu encontrei aqui uma causa raiz, que é, vou colocar aqui, embalagem frágil, tá? Então, olha que interessante. Lá atrás, eu disse na espinha de peixe que o meu problema era de farinha embolorada. Perguntando por que a farinha estava embolorada, nós chegamos na causa raiz. O que ocasionou a farinha embolorada no meu estoque? Como que eu fiz isso? Perguntando, usando a ferramenta do 5 porquê. Então, agora que a gente sabe qual é a causa, o motivo da farinha embolorar no meu processo, no meu estoque, eu vou então agora fazer o 5W2H, ou seja, o plano de ação, para resolver o problema da origem. Então, vamos lá. A embalagem frágil. Para que serve então o 5W2H? Serve para montar um plano de ação conciso, sucinto, direto e objetivo para então resolver o problema. E aqui também eu coloquei dois exemplos, ou seja, duas ações, uma preventiva e uma corretiva para agir diante desse problema da embalagem frágil e da farinha embolorada no estoque. Então vamos lá. Então o 5W2H ele é primeiro as siglas de what, why, when, who, where, how e how much. Então, o que eu estou perguntando aqui? Que é o que, por quê, quando, quem, onde, como e quanto custa. Então, essas são as principais perguntas e a principal estrutura para qualquer plano de ação que a gente utilize em qualquer empresa, em qualquer processo, em qualquer situação. Tá ok? Tá entendendo até aqui? Então não esquece de deixar seu like, é muito importante para saber que você está entendendo o conteúdo e está ficando claro para você. Lembrando que também no 5W2H, se você quiser conhecer com mais detalhes essa ferramenta, vou deixar aqui também o tagzinho, a sugestão de vídeo, para que você possa, logo após essa aula, ver com mais profundidade, se você ficou com dúvida, sobre como utilizar essa ferramenta. Então, montando aqui o plano de ação. What? O que? O que eu vou fazer para resolver lá aquele problema, né, de farinha embolorada no estoque e também da embalagem frágil? Então, vou colocar aqui duas ações. Primeiro, vou implementar uma verificação periódica no estoque. Por que eu vou implementar isso? Para monitorar as condições das matérias-primas. Então, eu vou colocar lá uma verificação periódica, semanal, mensal, vamos no caso aqui imaginar que ela é semanal, como vou dizer lá na frente, para que, então, de tempo em tempo, de período em período, eu faça uma verificação para ver se eu não tenho matéria-prima estragada no meu estoque. Quando eu vou implementar isso?
15 dias a partir da data de hoje que estou fazendo o plano de ação. Quem é o responsável por implementar isso? Estou colocando aqui, vai ser o João, que é o responsável do estoque. Onde vai ser implementado isso? No estoque de matéria-prima. Como isso vai ser implementado? Através de um checklist com verificação semanal. Olha que eu estou colocando aqui como que está sendo feito esse processo. Quanto vai custar isso? Bom, imaginando que isso pode ser feito na planilha, em papéis que eu já tenho aqui na minha empresa, não vai ter custo nenhum, só a mão de obra que eu já tenho no processo, então ela é sem custo. Então, isso aqui é uma ação preventiva para impedir que eu utilize no meu processo alguma matéria-prima ou alguma outra matéria-prima que tenha problema de bolor ou outro problema que possa ter no meu processo. Vamos para a segunda ação. Essa aqui é para resolver de vez, ela é a ação corretiva para eliminar o problema lá da embalagem que rasgou. Então, o que vamos fazer? Desenvolver nova embalagem. Por quê? Para impedir o rompimento da embalagem lá no meu estoque, para impedir que quando ela encoste em outra, ela rasgue ou ela venha ter algum problema. Quanto tempo? Quando isso vai ser feito? Então isso aqui é um pouquinho mais demorado, 90 dias para desenvolver essa nova embalagem. Quem é responsável por isso? Por essa ação, o responsável é o Pedro, que é lá o responsável do P&D, do Planejamento e Desenvolvimento, Pesquisa e Desenvolvimento. Onde isso vai ser feito? No fornecedor X, naquele que fornece para mim o material ou naquele que vai fornecer um novo tipo de embalagem. Como que isso vai ser feito? Testando novas amostras de embalagem, né? Então vou receber novas amostras, vou testar no meu processo e vou ver se está ok ou não. Quanto isso vai custar? A estimativa aqui é que vai custar 15 centavos a mais por embalagem. E aí, é viável ou não é viável? Tudo esse estudo vai ser feito então no decorrer do meu processo. Então veja aqui que nós utilizamos as 3 ferramentas, o diagrama de Ishikawa, o 5x e o 5W2H e montamos uma estrutura para agir diretamente num problema, encontrar a causa raiz e resolver através de um plano de ação sucinto, bem feito e direcionado. Então, aqui hoje nós pudemos ver de forma muito prática como utilizar esse combo de ferramentas e ainda coloquei um pouquinho aqui, uma pitadinha do brainstorm, como utilizar. Lembrando que essas ferramentas estão já detalhadas no nosso canal de forma individual, convido você aqui a dar uma olhadinha nelas, para que você possa conhecer também com mais detalhes. Convido também você aqui a deixar o comentário aqui no comentário quais outras ferramentas você gostaria de estar vendo utilizadas de forma casada, utilizando a integração como fizemos aqui hoje. Convido você a deixar aqui a sugestão e vamos trazer com certeza esta união de ferramentas aqui no nosso canal. Se você chegou aqui hoje e ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like também, que é muito importante para nós. E se o nosso canal está te ajudando, convido você também a deixar um valeu demais, uma contribuição para que possamos investir cada vez mais em novos conteúdos, tecnologia e novos materiais que vão te ajudar no seu dia a dia no trabalho e a desenvolver aí novos conhecimentos para o seu dia a dia. Muito obrigado pela sua companhia na aula de hoje e até a próxima aula.